Pessoal da Nada Igreja, paz do Senhor. Minha irmãos. Amém. Glória a Deus. Vou estar junto com os irmãos novamente. Estamos ali uma jornada. Tivemos que voltar às pressas por conta do ocorrido do nosso colaborador, mas Deus sabe que nós colocamos. Estamos aqui nessa noite, irmãos. Cada um dos irmãos, não sei perguntar. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo. Glória a Deus, fala a Deus. Lucas, capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Lucas, Glória a Deus. capítulo de número 5. Aleluia, Jesus. A glória do Senhor. Creio, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Eterno nessa noite. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, o barco que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vá-se ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, conheceram uma grande quantidade de peixe, que se rompiam as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam aqui. E vendo isto, Simão Pedro se prostrou aos seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, que sou um homem pecador. Pois o que espanto se apoderaram deles e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. Somente frisando aqui, irmão, somente o verso de número 11, para fechar nessa noite. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pode colocar sua Bíblia no seu assento, irmão? Vamos fazendo a oração do servo do Senhor, e agradecendo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Vamos fazer só um minuto de oração. Oremos nessa noite. Soberano Deus, amantíssimo Deus Pai, príncipe da paz, tu és, Senhor, nessa noite. A tua palavra, Senhor, ela já foi, Senhor, liberada, Senhor, no mundo espiritual, ó Pai. Ó sim, Deus! Senhor, que privilégio, Senhor, poder estar na tua casa, na tua presença, Senhor. Podemos ter liberdade, Senhor, para te adorar, para te exaltar, Senhor, e contar as maravilhas que o Senhor tem feito, o Senhor tem fazendo na nossa vida, Senhor. Papai, Espírito Santo, através dessa palavra, Senhor, manifesta o teu poder, Senhor. Cura, meu Pai, liberta, transforma, meu Pai. Aleluia, Senhor, sabemos entender, meu Pai, aleluia, Senhor, que entramos, meu Pai, para a tua casa, Senhor, com um sorriso no rosto, meu Pai, para que temos caminho, Senhor, cansado,
nós pedimos e é assim que nós te agradecemos. Se você pode, se acerque nessa noite, glória a Deus. Irmãos, estamos diante de uma palavra, aleluias, a qual, aleluias, Lucas, ele pegou essa reflexão, aleluias, e aplicou, aleluias, pegando as palavras de Jesus, e estamos aqui nessa noite para aplicar para a minha e para a tua vida nessa noite, uma palavra de poder, uma palavra de transformação, uma palavra de transformação, aleluia. Os irmãos acabaram de ouvir que nosso irmão Pedro, ele saiu de casa como um dia como o outro, aleluia, para trabalhar, como eu e você, né? Saímos de casa não para buscar o pão de cada dia, para suprir nossa necessidade, para pagar o nosso, né, compromisso, né? E a Bíblia vai nos relatar, irmãos, que não foi bem isso que aconteceu. A Bíblia vai nos relatar que ele saiu para fazer o seu trabalho e ele era especialista no seu ofício, aquele que fazia, ele conhecia cada canto daquele lago, daquele mar, né? Só que quando o Senhor chega o tempo do Senhor na nossa vida, irmão, o Senhor cria uma situação, o Senhor cria um cenário, e muitas das vezes o cenário que o Senhor cria para nos alcançar, aleluia, e chamar a minha e a sua atenção, muitas das vezes gera um desconforto, né? Muitas das vezes a gente é ignorante ao ponto de falar que tudo que acontece é desacerto, tudo que acontece é porque Deus não nos ama, não, irmão. Muitas das vezes, quando o Senhor quer nos abençoar, aleluia, o Senhor cria um cenário de frustração, um cenário de desconforto, aleluia, para que o nome do Senhor venha ser glorificado, entenda, aleluia, que o Senhor Jesus, ele não opera, aleluia, no natural. O Senhor Jesus, ele sempre opera no sobrenatural. Porque o natural, irmãos, o Senhor deixou para mim e deixou para você, mas o sobrenatural é aquele que está aqui nessa noite, aleluia, esperando, aleluia, teu glória, esperando isso a boca, irmão, porque não tem como a gente comer de boca fechada, aleluia. Então a gente só vai se alimentar quando a gente abre a nossa boca. Nós temos que confessar ao Senhor que é falho, que a gente é limitado e que nós somos dependentes do Senhor. Entendemos, irmãos, que Pedro agora ele passa a noite inteira pescando e nada pega. O interessante é, aleluia, que ele volta da sua jornada de madrugada. E a Bíblia vai nos relatar que ele está, aleluia, na beira da praia. Entenda que para ele já foi uma frustração, já gerou uma confusão na mente dele. Porque ele não pegou nem sequer, irmão, uma tilapia, não sequer pegou nem um peixinho pequeno sequer. Imagina a mente dele, porque naquela época você tinha que pagar o imposto com aquilo que você trabalhava, seja, aleluia, um peixe, né, ou um artesão, alguma coisa. Entenda que Pedro agora, para manter a família, manter a casa, aleluia, e pagar o imposto. E ele sai, ele está lavando as redes. Entenda, além de ele trabalhar a noite inteira, né, o peso, o cansaço, a fadiga, e agora ele não pode chegar e encostar o barco dele e ir embora para casa. Ele tem que lavar a rede, ele tem que limpar a rede, deixar pronta, aleluia. Por quê? Porque ele sabia que aquele dia foi um dia que não foi para peixe, o mar não estava para peixe, irmão. E quantas das vezes, irmão, nós nos achegamos na presença do Senhor, irmão, arrebentado, cansado, frustrado diante do Senhor, irmão, como Pedro. Aleluia, falando, Senhor, hoje o dia não foi legal, hoje o dia, aleluia, não estava para peixe, aleluia, mas que bom que você foi aqui nessa noite, irmão. Que bom que muitas das vezes você chegou aqui como Pedro, cansado, aleluia, decepcionado, frustrado, seja, aleluia, por alguma adversidade, seja alguma coisa no casamento, seja alguma coisa no trabalho, aleluia, seja alguma coisa no lado, muitas das vezes, no emocional, mas entenda, irmãos, que aquele, aleluia, que começou a boa obra, ele é fiel. Aleluia, ele está aqui nessa noite porque ele quer ter aleluia, um tratado comigo com você, irmão. Aleluia, muitas das vezes você tem passado por aflição, tem passado, aleluia, por decepções, mas entenda, é o Senhor, aleluia, criando um cenário para ele trabalhar. Aleluia, muitas das vezes você não está entendendo o desconforto que você está vivendo. Quem sabe muitas das vezes você não entende, aleluia, o processo que você está vivendo. Entenda, chegou o tempo que o Senhor, aleluia, vai começar, aleluia, chamar você, aleluia, e colocar você, aleluia, no devido lugar. Aleluia, sabe você, aleluia, mas que negócio é esse?
chega na hora, em cima da hora, ele pode colocar a mão no bolso, ele pode voltar a palavra dele para trás, mas a palavra do Senhor vai nos falar o que? Ei, aleluia, pode passar céu e terra, aleluia, mas a minha palavra não passa, porque eu sou o Senhor. Entenda, irmãos, que Pedro, glória a Deus, agora está lavando as redes. Para quê? Para ir embora, para descansar, para voltar no segundo turno, quem sabe. Mas a Bíblia fala, aleluia, que Jesus está vindo com uma grande multidão. E a multidão, aleluia, está vindo com Jesus para ouvir o que? A palavra de Deus. E que bom que essa multidão, irmão, não é aquela multidão, aleluia, que veio só para ver os sinais, que veio só para ver a multiplicação, aleluia, porque você entende que onde Jesus estava, irmão, tinha multiplicação, tinha milagres, tinha sinais e prodígios, mas essa multidão aqui não, irmão, essa multidão aqui não é diferente. Elas vieram atrás, sabe do quê? De se alimentar da palavra. Aleluia. Entende que não é uma multidão, irmãos, que é interesseira, que anda com Jesus só pelo que Jesus pode oferecer. Não, eles estavam sedentas pela palavra. Aleluia. Entende que não adianta, aleluia, você, aleluia, ver sinais se não tiver palavra. Não adianta que você pode pegar, aleluia, com eloquência, aleluia, se não tiver palavra. Não adianta que você pode, aleluia, muitas das vezes, vir aqui em cima, muitas das vezes, aleluia, louvar se não tiver palavra. Porque a palavra é o que nos conforta, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos leva para o céu. Então essa multidão aqui é uma multidão diferenciada. Por quê? Eles estavam lá porque elas estavam com sede de palavra. E porque elas queriam palavra, Jesus ia dar a palavra naquele dia. Agora entendam que Jesus, aleluia, como ele é onisciente no presente, irmãos, ele já sabia de tudo o que tinha acontecido com Pedro. Aleluia. Agora ele decide pegar uma história que não tem nada a ver com a carta de Pedro e decide, irmãos, colocar Pedro no meio. Porque a Bíblia fala que Jesus vindo, aleluia, do lado do lago de Genezaré, obedeceram 2 barcos. E um dos barcos era o de Pedro, Simão. E Jesus entra no barco. O interessante é, irmãos, que quando chega o tempo de Jesus, ele não pede para mim e para você para entrar na nossa vida e fazer o milagre. Ele chega e entra. Aleluia, entenda. E muitas das vezes, irmão, você não está entendendo o processo. Aleluia, de desconforto, o processo muitas das vezes de aflição, de angústia, aleluia, do não, aleluia, muitas das vezes do silêncio do Senhor. Mas entenda, e Jesus nessa noite está chegando na tua vida, e ele está primeiro do teu lado, sabe para quê? Para te dar vitória. Aleluia, para entrar naquelas tuas emoções, naquela onda, muitas das vezes para a esposa, para o esposo ou para o filho. Aleluia. O Senhor está chegando nessa noite, entrando no teu íntimo, no teu profundo, porque nós, seres humanos, irmãos, nós costumamos, guardar as nossas emoções dentro daquela caixinha, aonde nós não gostamos de falar para ninguém. Mas Jesus está chegando hoje, e chegando com a luz, aleluia, para clarear, aleluia, abrir teu entendimento, abrir tua visão dessa noite, de fazer forte, de fazer feliz, porque nós falamos assim, eu amo Jesus, mas antes nós amar, Ele nos amou primeiro, irmão. Aleluia. Porque antes nós falamos, eis que aquele estava lá naquele madeiro e nos deu a vida, aleluia, Ele nos pagou um alto preço para estarmos aqui nessa noite, para falar que ninguém você é um abrião. Aleluia. Pedro estava lá lavando as redes, irmão, e a multidão queria aleluia, uma palavra, queria uma manifestação, e Jesus ia dar isso para o povo. E agora Jesus chega e entra no barco de Pedro, Simão, e falei, afasta o barco um pouco, aleluia, me faz, aleluia, coloca o barco um pouco mais ali, porque eu quero, aleluia, pegar. A Bíblia fala que Simão, aleluia, sem entender nada, não questiona, coloca o mestre, aleluia. Agora entenda que o que Pedro, aleluia, iria ouvir, iria aprender, aleluia, a multidão também ia ouvir e iria aprender. Porque da mesma forma que Jesus ensina quem está do lado de fora, Jesus também ensina quem está do lado de dentro. Pedro estava do lado de Jesus no barco. Então, Pedro estava ouvindo as palavras, estava aprendendo com ele. Mas a multidão também estava sendo compartilhada. Entenda que Jesus, ele criou a situação, um cenário para quê? Para que todos aqueles que estavam lá observassem que Pedro estava na frustração, estava, aleluia, muitas das vezes na prova, mas que quando o Senhor terminasse de pregar e fazer o que tinha que ser feito, aleluia, aqueles que estavam lá fora iriam ver a manifestação e o poder que nosso Jesus tem para fazer aquilo que nós pedimos ou pensamos
Aleluia. Entenda, irmãos, que Jesus, aleluia, está pegando. E quem sabe alguém está lá na praia. Eu fui curado, eu fui libertado, eu estou andando, estou enxergando. E Pedro do lado de Jesus, né? E quem sabe no 5 meses, a Bíblia não relata, mas eu penso aqui. Quem sabe ele falando assim: que bom, né? Fazer parte desse momento, né? E Pedro, aquele que passou a noite inteira pescando, né? A mente confusa, né? Aleluia, cansado. E quem está do outro lado, irmãos, quem sabe olhando e falando assim: nossa, como eu queria ser Pedro, como eu queria que o Senhor estivesse usando o meu barco. Mas mal sabia ele, irmão, que aquele barco, aleluia, o barco da prova, aleluia, que foi surrado no inteiro, que está cansado, né? Problemático. Mas o interessante é que Pedro, com todas as suas emoções, com todos os seus problemas, ele não deixou, aleluia, o seu problema, aleluia, atrapalhar o que o Jesus tinha para fazer na vida dele. Muitas das vezes, irmão, nós, aleluia, pegamos, aleluia, o que acontece conosco no dia a dia e queremos aplicar, aleluia, no nosso dia a dia. Não, nós não podemos fazer do nosso problema, aleluia, o problema dos outros, irmão. Nós temos que fazer aquilo que o Espírito Santo, aleluia, nos impulsiona. Aleluia. Pedro, que eu não vejo momento algum ele falando para o mestre: prega sobre frustração, porque hoje estou frustrado. Mestre, prega sobre prova, porque hoje estou na prova. Não, ele só simplesmente deixa o Senhor pregar. Porque, aleluia, o barco, irmãos, sem Jesus é só mais um barco. Aleluia. O barco de Pedro, no meio de outros barcos, é só mais um barco, irmão. Porque é o que vai fazer diferença dentro do meu e do teu barco. Não é o barco, é quem está dentro do barco. Aleluia. Às vezes as pessoas olham para mim, para você e falam assim: nossa, mas aquele magrelo, ela não sabe nem falar, irmão, fica tranquilo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Porque, aleluia, o importante é você deixar o Senhor não pegar, porque quando o Senhor usa o barco, o Senhor cuida da tua vida, o Senhor cuida das tuas emoções, o Senhor cuida da tua família, o Senhor cuida da tua conta, o Senhor cuida do teu problema, irmão. Quem sabe você fala assim nessa noite, presbítero, mas é fácil pregar, aleluia, o que você está pregando, ou o que você está falando. Irmão, se eu contar, aleluia, a minha história que já passei para estar aqui hoje, se você soubesse, aleluia, os caminhos que eu tenho trilhado para estar aqui nessa noite de pé, irmão, se você soubesse o que eu tenho ouvido, aleluia, para estar aqui nessa noite, irmãos, aleluia, é só o Senhor Jesus para nos dar graça, é só o Senhor Jesus para nos sustentar, porque nós não estamos aqui para querendo estar aqui com emoção, não, irmão. Porque todos aqueles que eu conheci que estavam de emoção, hoje em dia está preso, hoje em dia está morto, aleluia, está sepultado, hoje em dia está desviado. Entende, irmãos, que nós temos que fazer com o Senhor Jesus aquilo de coração, não pela emoção, né? Porque muitas das vezes o coração do homem é enganoso. Às vezes a gente acha que é aqui, mas não é, irmão. Então temos que esperar o tempo do Senhor. Às vezes, no dia de hoje, você está frustrado, está cansado, né? Está picudinho, desculpa a expressão, mas fica tranquilo. Hoje você pode estar na prova, mas amanhã você pode estar dando glória. Aleluia. Porque a palavra do Senhor vai falar o quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Veja que Pedro passou a noite inteira frustrado. E quem sabe, ele parou a noite porque ele é uma pessoa, aleluia, impulsiva, né? Uma pessoa de garra. E acho que por isso ele falou assim: não, vou ficar até pegar, mas não virando, irmãos. Porque é o Senhor que ordena os peixes. Naquele dia, quem sabe o Senhor falou assim: sai todo mundo da rede de peixe, do Pedro, corre, porque hoje eu vou ter um tratado com ele, eu vou ter um tete com ele. E nessa noite o Senhor está falando: ei, eu te trouxe aqui e coloquei você nessa cadeira, sabe para quê? Porque eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Aleluia. Você acha que você tem vivido muita coisa? Aleluia, eu te trouxe aqui nessa noite para falar: ei, fica comigo, aleluia, confia em mim, porque aleluia, eu vou te colocar em grandes lugares, eu vou fazer você viver aquilo que você nunca viveu. Aleluia. E o meu nome vai ser glorificado. Aleluia. Pedro era especialista no que ele fazia. Mas entenda, o Senhor, quando olha o barco de Pedro, aleluia, ele podia entrar em outro barco, mas ele vai entrar no quê? No barco da prova, no barco da frustração. Aleluia. Porque Jesus sabia que Pedro estava vivendo
Senhor sabia que Pedro estava passando. E o Senhor sabe o que você está vivendo. O Senhor sabe o que você está passando. Descansa o seu coração. Você não vai ser o primeiro, não vai ser o último e não vai ser o único. Aleluia. E que o Senhor falou na palavra do Senhor: ei, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflição. Aleluia. Eu venci o mundo. Descansa, irmãos. Se você estiver em Cristo, aleluia, você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Descansa o seu coração, irmão. Aleluia. Muitas das vezes a gente, aleluia, acaba muitas das vezes se frustrando. Por quê? Por causa do impulsismo, né? Por conta você ser uma pessoa muito acelerada. Minha mulher fala: nossa, quando você quer as coisas, você nem espera. Aleluia. É igual o japonês, come um peixe cru. Aleluia. Aleluia. Mas muitas das vezes, irmão, a gente acaba quebrando a cara, né? Porque a gente tem que esperar o tempo do Senhor. E conforme você vai andando com o Senhor devagarzinho, passinho após outro, você vai aprender a confiar em Deus, descansar o coração e não colocar emoção. Porque muitas das vezes a gente coloca a emoção, a gente coloca o coração, irmãos. E a gente acaba se frustrando, conhecendo pessoas, né? Depositando confiança nas pessoas, e a gente acaba se decepcionando. Quero que diga que os irmãos não estão desabafando, não. Peguei um serviço muito grande. Aleluia. E essa pessoa já me dando trabalho para mim, irmãos. Quando eu fechei o negócio, ele pulou fora do barco. Aquele que eu pensava que batia na porta, estamos juntos, na hora que a água deu na canela, irmão, foi o primeiro que pulou do barco. Mas o nosso Deus, irmão, é tão maravilhoso, é tão poderoso, irmãos. Eu cheguei em casa tão angustiado, irmãos, que eu gosto assim, irmão, que minha mulher falou assim: você não é servo de Deus, não? Como você pega uma coisa que está vivendo? Confia. Se pulou fora, porque não era. O Senhor só está tirando, porque lá na frente ia dar ruim. E aí, irmãos, eu desesperado, fui olhando nos estados, né? Fui olhando e Deus, a hora que eu apertei o botão, uma ligação ligou. Um rapaz pedindo de serviço, que já tinha trabalhado para mim, e o Senhor colocou para mim, está lá junto comigo lá. Mas entende, irmãos, que o vento sopra para todo lado. Soprou para mim do lado, aleluia, mas soprou para ele também. Porque ele falou assim: você quer ajudar esse magrelo? Ele também. Deu um vento tão forte aqui, irmãos, aleluia, que arrancou o teatro do rapaz inteiro, irmão. Aleluia. Eu falei: descansa o coração, irmãos. Você está comigo, você está me ajudando, eu vou fechar junto com você. Fica sossegado, você vai rachar. Aleluia. Eu trouxe ele, aleluia, está fazendo as correrias dele, e o nome do Senhor vai ser glorificado, irmãos. A Bíblia fala que é honra quem tem honra. Então não tem como a gente não honrar o que nós estamos honrando. Fica tranquilo, irmãos. Deus sempre vai colocar alguém do lado para te ajudar, irmão. Mas na hora que bater o vento, irmão, na hora que bater a água, irmão, não pula fora, fica com ele. Ajuda ele. Porque tem tanta gente falando que é, porque chega na hora, irmão, que a pipoca come, na hora que a pipoca pula, ele pula fora, irmão. Então fica tranquilo. Jesus, irmão, ele nunca vai sair do teu barco. Aleluia. Jesus sempre vai ser o melhor para você. Aleluia. Jesus está nessa noite, irmão, está pulando buraco. Jesus está nessa noite, irmão, arrancando, pulando ferida, pulando emocional, ele visitando, irmão, contas, visitando, aleluia, porque o nosso Deus, irmão, ele é completo. Aleluia. Não sei o que você tem vivido, não sei o que você tem passado. Ao Senhor nessa noite, ele visita processos nessa noite. Aleluia. Quem sabe você tem passado aqui, aleluia, você não aguenta mais. Ei, quem está desse jeito, irmão? Ei, o que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, irmão, ele entra. Sabe para quê? Para mudar quadro, para mudar a situação. Aleluia. Para dar vitória nessa noite. Aleluia. Ei, Jesus pega tudo que tem que pegar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus pega, irmãos, aleluia. Jesus olha para Simão Pedro e fala assim: ei, Pedro, vai lá, pega a tua rede e faz mar alto. Vamos pescar. Aleluia. O interessante é, irmãos, aleluia, que Pedro, ele dá uma resposta para o mestre. Aleluia. Ele fala assim: mestre, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Olha a resposta que ele está dando para o mestre. Está falando: mestre, ontem à noite estava eu e meus amigos pescando. No plural, nós estávamos. Nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu lançarei. Ou seja, já viu o singular, está falando: viu? O que eu tenho para viver a partir de hoje não depende dele, só depende de mim. O Senhor está falando aí, tem situações, aleluia, que ontem você estava com pessoas, aleluia, que não puderam fazer nada, porque é carne
mas aquele que está te direcionando, está colocando uma direção, aqueles firmam, aquele você pode ir na direção que vai ter, aleluia, solução, que vai ter milagre. Ei, Pedro está falando, mestre, por mim mesmo não iria, mas o Senhor está mandando eu ir, eu vou, porque a vitória é certa. Aleluia. Entenda que o Senhor está convidando Pedro para ir para uma dimensão a qual, aleluia, vai fazer ele sair, sabe por quê, irmão? Do acomodismo. Porque muitas das vezes, irmão, o Senhor está convidando Pedro para fazer uma pesca, e a pesca que o Senhor está convidando Pedro para pescar, não tem como pescar no raso. Eu acho que você não entendeu dessa noite, eu vou descer mais um pouquinho. O Senhor está falando, Pedro, o que eu tenho para você é coisa grande. Aleluia, não tem como pescar aqui no raso. Não que o Senhor não possa fazer ele pescar no raso, porque o Senhor manda todos os peixes aqui. O Senhor está falando, ei, eu quero fazer você pescar o peixe, aleluia, que vai marcar a tua história. Aleluia, que vai assustar você nessa noite. O Senhor está falando assim, ei, vem comigo, porque o que eu vou fazer na sua vida vai ser assustador. Coisa grande, é coisa sobrenatural. Aleluia, o Senhor está convidando a sair, aleluia, do natural para ir para o sobrenatural. Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes nós temos medo de ouvir a dimensão que o Senhor está nos convidando. Porque quanto mais fundo, mais o medo é mais forte. Aleluia! Mas entende, sabe o que você está falando aí? Quanto mais fundo e mais forte, mais a vitória é mais grande na tua vida. Aleluia! Só simplesmente obedeça e vai. Aleluia! Porque a direção é certa. Sabe por quê? Em outras Bíblias está escrito pesca. Mas aqui ninguém que é mais atualizado está falando arrastão. Quem entende de pesca, não entende muito. Aleluia. Quem entende de pesca, você joga lá. Ou vai ser pega ou não pega. Mas arrastão, irmão. Arrastão você vai e se já pega o que está esperando você. O Senhor está falando assim, ei, eu estou mandando você para uma direção que você não vai tentar sorte. Porque quem anda com Deus não tenta sorte. Ei, o Senhor está falando assim, ei, eu estou mandando você para uma direção que você vai chegar lá, o dia que vai estar esperando você lá. Quando Pedro fala assim, ei, mestre, vamos. E quando, aleluia, Pedro chega naquele lugar, aleluia, o Senhor fala, ei, pode lançar, é aqui. Oh, glória. Aleluia. Pedro lança a rede, irmãos. Quando Pedro lança a rede, irmãos, aleluia, ele puxa. E quando ele tenta puxar, ele não consegue, irmãos. Porque é um peso extraordinário. E a Bíblia fala que quando ele começa a puxar, irmãos, começa a encher o barco de peixe, aleluia, de maneira que quase vai rachar o barco, aleluia. O interessante é, irmãos, que a Bíblia fala, e colheram uma grande quantidade de peixe. Irmão, pescar eu já vi, mas colher não. Já ouviram colher peixe? Eu acho que não. Entenda, se você tivesse pegado esse treinado, glória a Deus, você tinha que falar de língua estranha nessa noite. Entenda que pescar eu já ouvi, mas colher não. E quando o Senhor fala, Pedro, pega a tua rede e faz mar alto, sabe o que está fazendo? Obedecendo. Aleluia. Aleluia. Quem obedece, irmão? Aleluia. Quem obedece, irmão, tem multiplicação. Quem obedece tem milagre. Aleluia. Ei, a Bíblia fala que a fé vem de ouvir o que é a palavra. Então, o que aconteceu com Pedro? Ele ouviu a palavra e ele obedeceu. Quando ele obedece, ele vai colher. Aleluia. Ele semeou, sabe o que? A fé. Ele semeou, sabe o que? A obediência. Sabe o que o Senhor está falando nessa noite? Tem pessoas aqui nessa noite que ainda está com o coração peludo. Aleluia, está com o coração de pedra. Mas eu tenho você nessa noite que sabe para quê? Para que você venha entender. Quando você, aleluia, ir nessa direção, aleluia, ir na direção do homem, na direção do presbítero de José, não, na direção de Jesus. Aleluia. E você obedecer, você vai colher. Você vai viver o sobrenatural. Aí você pega e fala assim, presbítero, mas o ano está acabando, entende, irmão? E para Jesus, irmão, um dia como se fosse um ano. E para mim, um ano como se fosse um dia para Jesus. Ei, Jesus é virar para cativeiro. Jesus é mudar a tua história, mudar, aleluia, aleluia, teu celeiro nessa noite. Ei, Jesus está falando, vem comigo, que quem anda comigo não tem da sorte. Aleluia, quem anda comigo já vai buscar quem está esperando você. Aleluia. A Bíblia fala que Pedro ele não consegue puxar todos os peixes, ele dá sinal. Aleluia, para aqueles que estão lá, os amigos dele.
E a Bíblia fala que vieram e encheram ambos os barcos, porque senão ia romper os barcos no meio. Sabe o que o Senhor está falando nessa noite, irmão? O Senhor vai fazer algo tão sobrenatural também, tão assustador, irmão. Aleluia. Que você vai ser o provedor da tua casa, o provedor da tua família, da tua parentela, irmão. E você vai ajudar os de perto e os de longe. Aleluia. Quem olhar para você e falar assim, aquele dali, aleluia. Nossa, é ele que está provendo, é ele que está financiando isso. Fica tranquilo, irmão. Que muitos verão e temerão do Senhor na tua vida. Aleluia. Você não vai conseguir. Aleluia, isso é bom demais. Fica tranquilo, irmão. Quem te chamou garante. Aleluia, a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, eu tenho vivido a plenitude do Senhor na minha casa, na minha família. Deus ele tem se manifestado de uma forma tremenda. Aleluia. Eu creio que, aleluia, o Senhor não nos colocou nesse ministério aqui, por acaso, Nós também temos que fazer nossa parte. Não adianta você estar debaixo de um pastoral, e você não fazer sua parte, O Senhor dá a direção, o Senhor abre a porta, mas a gente tem que correr atrás, irmão. Muitas das vezes você fala assim, nossa, o irmão está sendo abençoado, o irmão entrou hoje na igreja, no ministério, o Senhor já está fazendo tantas coisas. Irmãos, o que o Senhor tem na minha vida, não é o que Deus tem na sua vida, Muitas das vezes, Deus ele tem algo até maior do que na sua vida, do que na minha. É a maneira como você se comporta, a maneira como você, aleluia, tem, Jesus. Porque muitas das vezes as pessoas fazem de Jesus uma mulher de sorte, ou um garçom. Ele olha e o Senhor trata para ele a bandeja, E não é isso que o Senhor nos ensina, irmão. A Bíblia fala que ele veio para servir. Quem somos nós que vai querer ser uma Coca-Cola do deserto, que fala o pastor Paulo, a outra para quem não está no pacote, Não, irmão, temos que ser humilde, A Bíblia fala que o Senhor ama aqueles humildes do coração, e aqueles que buscam, de todo o seu coração, o achará, Então, irmãos, aleluia, quando Pedro viu tamanha, aleluia, milagre que foi feito diante dos seus olhos ali, a Bíblia fala que ele se ausenta do Senhor e fala assim, Senhor, se ausenta de mim, não sou digno de tamanho milagre que você tem na minha vida. E a Bíblia fala que Jesus fala assim, Pedro, fique em paz, Você está assustado com esse milagre que eu fiz aqui, você vai ver, vou fazer isso agora. Aleluia, Pedro, porque quando você pega o peixe na mão, o peixe morre na sua mão, Mas fica tranquilo, eu vou fazer você andar por aí, e onde você vê o peixe morto, ele vai entender só porque, aleluia, Deus de carne, ou seja, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai pescar homens. O Senhor está falando dessa outra pessoa aqui, que está pensando em lavar as redes, pega a tua rede e faz varal, porque a partir de hoje, vou fazer de você pescador de almas, pescador de vidas, aleluia, você não vai ser, aleluia, essa mesma pessoa de antes, você vai estar com um novo brilho, você vai estar com você vai andar no mercado, e você tem bicho morto que vai viver só porque Deus de carne com você. Aleluia! O interessante é, irmãos, isso mexeu comigo. Aleluia! No verso 11: e levando os barcos para a terra, deixaram o fundo do rio seguir. O problema de Pedro não era a pesca, o problema de Pedro era levar a providência. Aleluia! A Bíblia fala que eles levaram os barcos para a terra e deixaram tudo e seguiram o mestre. Ou seja, aleluia, muitas das vezes nós pensamos que nós temos é tudo, mas quando nós entramos na presença do Senhor, nós entendemos que nada que nós temos não significa nada do que o Senhor pode nos dar. Pedro falou assim, esse aquele milagrinho, vou dar com Jesus, vou ver coisas maiores, vou ver coisas sobrenaturais. Ou seja, o problema de Pedro nunca foi peixe, o problema de Pedro nunca foi pagar nada. O problema de Pedro, sabe por quê? É ter um encontro verdadeiro com o Senhor. O Senhor não estava preocupado em abençoar Pedro. O problema de Jesus estava preocupado, sabe por quê? Em salvar a alma de Pedro. Aleluia. O primeiro lugar foi o ministério na terra. Aleluia. Ei, o Senhor está falando aí, o problema nunca foi dar um carro. O problema nunca foi dar um marido, um esposo ou um filho. O problema sabe o que é? É resgatar você das mãos do adversário. Aleluia. É salvar a tua alma. É salvar a tua casa, a tua família. Sabe por quê? Através de você, muitos vão se achegar perto do Senhor. Eu estou colocando um brilho novo. Estou colocando um canto novo. Estou colocando
aleluia, o Senhor tenha falado com você, aleluia. Sou grato ao pastor Paulo, sou grato a Deus, pastor Cicinha, todos os irmãos que deixou sua casa hoje, tem seus afazeres, suas zonas de conforto, para vir ouvir a palavra do eterno Deus. Irmãos, aleluia, eu quero orar nessa noite. Soberano Deus, amantíssimo eterno Pai, ô Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nessa noite, meu Pai. Obrigado por Senhor encher nossos corações, meu Pai. Pai, querido Senhor. Sabendo, Pai, que todos que estamos aqui, meu Pai, o Senhor está cuidando, Pai, da nossa casa, da nossa família, meu Pai, dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa esposa, Senhor. Papai, visita agora, meu Pai. E aqui está meu povo, Senhor, que deixou, meu Pai, quem sabe o seu problema, meu Pai, de casa. Mas sabendo, Pai, quando o Senhor está dentro do barco, Pai, o Senhor está cuidando tudo aquilo, Pai, que nós muitas das vezes, o Senhor sai do nosso controle, Senhor. E eles entenderam, Pai, que o Senhor gerar o milagre, o Senhor faz o milagre, meu Pai. Nós temos que sair, meu Pai, do raso, temos que ir, Pai, do profundo, meu Pai, porque no profundo o Senhor tem coisa grande, meu Pai. Então, nessa noite, Pai, abençoe o meu povo, Senhor, leve em paz e segurança, meu Pai. E assim que nós pedimos, eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.